Queridas alunas, queridos alunos, bem-vindos a mais um bloco de estudos aqui no meu curso. A gente fala hoje um pouquinho sobre as impressões gerais da prova de analista da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, falando agora sobre a disciplina de princípios e atribuições institucionais dentro da Defensoria Pública, tá? Foi uma prova bem vocacionada, né, tanto assim como na disciplina de Direito da Criança e do Adolescente, né, uma prova direcionada com as temáticas da Defensoria, a disciplina Princípios e Atribuições Institucionais da Defensoria não poderia ser de outra maneira, né, com a cobrança bem específica da lei estadual, né, então é importante aí o acesso à lei, né, estabelecer os principais pontos, né. Então, assim, e com uma cobrança variada, né, de temas relacionados à corregedoria, né, então, de interesse do próprio analista, mas também vocacionada com análise de questões principiológicas, né, de acesso à justiça, de assistência gratuita, de gratuidade de justiça, assistência judicial, assistência jurídica, então, diferenciações que a gente conseguiu estabelecer nas nossas aulas, direito dos usuários, né, então, uma aposta que a gente teve na prova, alguns temas a gente acaba dando sorte de apresentar com vocês de maneira mais específica, né? A gente também a gente não faz um curso pensando em acertar as questões da prova, porque isso é impossível, né? Não é possível vender essa falsa esperança para um aluno, seria uma desonestidade intelectual. Mas às vezes funciona, né? E a gente conversou quando a gente foi na nossa revisão na resolução de questões, né, sobre o direito à informação, né, sobre os direitos do assistido, né, essa principiologia e essa base angular da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, e o conteúdo mais amplo do que simplesmente tratar com zelo e urbanidade o assistido. E não por outro motivo foram duas questões sobre a temática, né, que eram resolvidas ali com o artigo sobre direito do assistido na lei estadual. Então, temas variados aqui, mas também muito consoantes com o desenvolvimento da atuação da Defensoria Pública. Direito, princípios e atribuições institucionais não tem previsão de cair na segunda fase. Evidentemente, pode aparecer de maneira incidental em alguma questão, porque em direito constitucional pode haver uma cobrança acerca das atribuições da Defensoria pelo 134, dentro das análises de processo civil, processo penal, pode estar relacionado ali alguma questão de atribuição e prerrogativas da Defensoria Pública, então é preciso estar atento com esses temas, mas não vai ter uma cobrança direta, né, sobre o tema, mas ele pode aparecer incidentalmente, aí, principalmente no que é cobrado nas outras matérias. Para a gente analisar, né, por exemplo, a primeira questão que aparecia na prova, né, falava sobre fiscalização de atividade funcional, então falava sobre as atividades da corregedoria, então era importante aqui diferenciar o que o corregedor faz, né, o que compete ao corregedor, que é o artigo 34 da Lei Estadual 988, então a resposta certa aqui era, quando tratar sobre a atividade funcional, que a regularidade administrativa dos serviços é promovida pelos corregedores gerais e auxiliares, tá bom? Então aqui era a resposta certa. As outras, elas traziam atribuições da corregedoria confundindo com atribuições da ouvidoria. Então a gente tentou organizar também essa diferenciação nas aulas, né? Qual que era a função da CGA, Coordenadoria de Administração, Coordenador de Recursos Humanos, Ouvidoria Geral e Corregedoria, cada uma com as suas funções específicas. Então aqui era o organograma aí, a análise. A segunda questão de princípios fala diretamente sobre os direitos previstos, né, na lei estadual, então o artigo 6º da lei 988 de 2006, então o direito à qualidade e execução das funções, vedada a imposição de exigências, obrigações, restrições não previstas em lei. Então aqui era bem importante, né, tá bom? E aí também identificando direitos que não existem, né? O direito a acesso à corregedoria geral pelos usuários, apresentando denúncias. Aqui não, né? Eles podem acessar a ouvidoria, por exemplo. Direito à qualidade, direito à informação, então todos era importante ter bem mapeado o artigo 6º aqui, e a resposta era dada por ele, também é uma questão interessante aqui, bem organizada.
A próxima questão, que aqui na prova seria 82, né, vai falar sobre as conferências e pré-conferências da Defensoria Pública e vão trazer a sua natureza, né, qual que é o objetivo dela, né, ela é um instrumento do quê? E aí, justamente, né, de novo lá na legislação, né, na Lei 988, dentro do artigo 6º, que vai falar sobre os direitos dos usuários, ela traz de maneira expressa, né, as conferências estaduais e pré-conferências como um direito do usuário a participar das diretrizes da instituição. Então são nessas audiências, nessas conferências que são colhidas as opiniões para se formular a política, o plano anual de atendimento da Defensoria Pública, tá bom? Então, bem importante aqui, se vejam, eram duas questões que eram resolvidas pelo artigo 6º, a gente acabou dando um pouco de sorte aí, mas também direcionado, porque é um tema muito importante. A Defensoria Pública vive vive o atendimento, né? Ela vive o atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade, a identificação dos seus direitos. Isso traz muitos desafios, né? Então, essa necessidade de qualidade também é um parâmetro mínimo de atuação dos defensores, dos oficiais, futuramente dos analistas, para que eles possam conseguir identificar as demandas, né? Então é preciso ter de fato essa diferenciação. A questão 83 vai falar sobre os núcleos especializados, também a gente conversou, né, qual que é o objetivo do núcleo. Então, prestar suporte e auxílio aqui aos membros e acionar eventualmente as cortes internacionais, isso é uma das atribuições dos núcleos. No mais, a questão confundiu o núcleo como um órgão de atuação direta. Então ele diz aqui, concentram todo tipo de demanda individual e coletiva sobre a sua temática, são localizados de maneira regionalizada, atuam em temática especializada, ainda que não exclusiva, numa circunstância territorial. Então não funciona assim, o núcleo ele funciona com atribuição dentro do estado inteiro, pode analisar casos tanto individuais quanto coletivos, mas ele não tem atribuição territorial específica e ela nem absoluta em algum território. Então, o núcleo ele existe no estado inteiro, então não é que existe um núcleo numa regional e aí toda a demanda coletiva vai para o núcleo, não. As demandas coletivas elas continuam indo na unidade, né? Eventualmente, o núcleo pode ser provocado para fazer um auxílio ou ele pode ser provocado diretamente, ele pode até ajuizar uma ACP, mas ele não tem a vocação, por exemplo, o núcleo da infância o núcleo da criança. Não é por existir esse núcleo que os defensores da infância, em cada uma das unidades, não vão ajuizar ação civil pública sobre direitos específicos e direitos coletivos, tá bom? Ele atua de maneira complementar a auxiliar, certo? Então ele não tem uma atribuição exclusiva nas temáticas, ele nem tem uma atribuição exclusiva de tutela coletiva. A tutela coletiva é desempenhada por todo defensor e também pelos núcleos, tá bom? Daí estavam os erros nas outras questões. A questão 84 vai falar sobre estágio probatório, né, alternativa B, recursos humanos, relatório encaminhado à comissão técnica, aprovando-se ali para a decisão final do defensor público geral. A gente falou também, então, dentro das atribuições, né, do defensor público geral, dos subdefensores da corregedoria, diferenciar, né, o que cada um fazia, porque às vezes por exemplo, aqui o defensor público vai dar a decisão final sobre a aprovação do estágio ou não, mas ele não faz o acompanhamento. Quem faz o acompanhamento é recursos humanos, com relatórios semestrais, certinho? Então aqui importante também essa diferenciação. A questão 85, aí ela vai tratar sobre as diferenças, né? Aí a questão clássica, né? A gratuidade de justiça, assistência judicial, assistência jurídica. Aqui falava sobre a gratuidade de justiça, né? Então, taxas e custas, despesas de imprensa são abrangidos na gratuidade de justiça e estão previstas onde? Hoje, a previsão é o Código de Processo Civil, tá bom? Então, o Código de Processo Civil, ele vai trazer lá no artigo 98 quais são os atos que estão albergados pela gratuidade de justiça, tá bom? Não é a súmula 481, ela vai falar sobre possibilidade de gratuidade para a pessoa jurídica, a Constituição fala de maneira genérica também,
Então, o próprio Código de Processo Civil, que lá no 98 traz quais são as hipóteses de gratuidade de justiça. Então, também que era uma questão bem direta, né? Era uma para análise, embora tratasse desse assunto de maneira geral. A próxima questão, 86. Andressa, casinho prático, né? Procura a Defensoria Pública, quer a vaga em creche, não tem apoio aqui, né? Tendo em vista a licença maternidade se encerra. Direito aí da Andressa do João, o defensor público poderá requisitar, de acordo com a lei estadual aqui de novo. Então aqui a gente estava falando sobre a prerrogativa de requisição do defensor público. A gente falou bastante também isso no curso, né? Ele pode requisitar certidão, diligência, documento, informação, esclarecimento sobre a disponibilidade dessa vaga, numa atuação extrajudicial, para garantir já o fornecimento da vaga ou eventualmente ter acervo probatório para ajuizar a ação de obrigação de fazer, tá bom? Pode requisitar a oferta de auxílio creche ao empregador, fala que não é o caso especificamente, pode até expedir eventual ofício, mas o direcionamento aqui é o fornecimento da vaga, é o direito subjetivo à educação frente ao poder público. Requisitar, porque o poder de requisição ele gera uma autoexecutoriedade. Veja, você pode pedir um ofício quase com qualquer tipo de conteúdo de solicitação. Então, fazer um requerimento, uma solicitação, um pedido de esclarecimentos. E aí ele pode vir a ser respondido ou não. Então, você pode até mandar para o empregador e falar, não tem como fornecer, como é que é a política aqui de fornecimento, auxílio creche. Embora aqui, por exemplo, você já entre numa seara de direito trabalhista que não estaria afeta a atuação da Defensoria do Estado. Mas veja, não a requisição, não um poder com a autoexecutoriedade. A requisição é das certidões, das diligências. Isso se requisita e deve ser entregue pelo poder público, tá bom? Pelo poder público a gente também especificou nas aulas. Requisitar a disponibilidade imediata de vaga? Não tem esse poder aqui de fazer essa requisição. Você pode solicitar o que é diferente da requisição, por conta da autoexecutoriedade. Requisitar a instauração de inquérito civil ou de inquérito policial? Também não. Você pode até expedir ofício para o Ministério Público, para a polícia, para eventuais apurações, mas sem esse poder de requisição, tá bom? O poder de requisição está específico na documentação e no acesso aos procedimentos e esclarecimentos frente ao poder público, tá bom? Então aqui era bem interessante essa questão aqui, cobrou um assunto que estava bem claro de ser, que ia aparecer, né, que era a prerrogativa do poder de requisição, cobrou de uma maneira sem ficar cobrando só qual que é o entendimento dos tribunais superiores, né, cobrou dentro de um caso prático aqui interessante. A próxima questão é 87, Defensoria Pública mais nova do Sistema de Justiça, o STF tem se debruçado em temas de interesse institucional, reconhecendo o quê? E aí ele vai falar sobre entendimento do STF, né, acerca da Defensoria Pública. Alternativa B, né, então reservada à Defensoria Pública, iniciativa do processo legislativo sobre estrutura e organização, então a iniciativa de proposta legislativa vedada ao governador, projeto de lei que visa alteração da lei orgânica, então garantindo aí a iniciativa do DPG nesses casos, Evidentemente, o defensor público geral apresenta o projeto de lei e aí ele tem que ser aprovado pela Assembleia e depois sancionado pelo governador. Mas a apresentação, a iniciativa aqui do processo legislativo do defensor público geral. Inclusive, né, o caso mais recente aí de análise de constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei orgânica, né, que foi decidido recentemente pelo STF, da lei orgânica do Estado de São Paulo, tinha um pedido de inconstitucionalidade tanto formal quanto material. Formal por quê? Porque havia sido o governador do estado que havia proposto o projeto de lei que vinculou 40% do orçamento do FAGE à prestação suplementar aí, ao fomento do convênio da Defensoria com a OAB. Então, se entendeu pela inconstitucionalidade formal aqui por conta do vício da iniciativa. Seria o DPG que deveria apresentar. E também aqui de maneira material a inconstitucionalidade por violação à prestação pública, né, ao sistema público de assistência jurídica integral, que foi a escolha do Constituinte.
Então essa vinculação feriria ali a autonomia administrativa orçamentária da Defensoria Pública e também a opção do legislador pelo sistema público de acesso à justiça, certinho? Então aqui é importante destacar. A alternativa A vai falar sobre a atuação da Defensoria Pública em todos os graus e nos tribunais superiores, como um questionamento que existiu por algum tempo, né, se a DPU ela seria a representante das defensorias nos tribunais superiores. Não é, tá bom? Ela atua junto aos tribunais superiores, ela pode até prestar um auxílio junto às defensorias estaduais, mas as defensorias estaduais têm total autonomia, inclusive algumas delas, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, tem escritório em Brasília, justamente para que possa atuar nas suas demandas frente aos tribunais superiores. Foro por prerrogativa de função, né? Então aqui a Constituição, o STF entende que a Constituição Estadual não pode prever para o defensor público geral, tá? Então aqui era o erro. Nomeação do corregedor pelo governador do estado, o STF entende que viola a autonomia administrativa da instituição, sim. Ele escolhe lá o DPG e já a partir daí seria a responsabilidade do DPG as escolhas dos demais cargos, né, para garantir a autonomia administrativa da instituição. Aqui, então, expressão de insuficiência, a atuação frente a pessoas jurídicas. É possível também, caso haja a identificação da vulnerabilidade, né? Vedado o atendimento para pessoa jurídica com fim lucrativo. Não, lógico que as sem fins lucrativos, elas apresentam uma vulnerabilidade mais presumida, mas é possível, a depender do caso concreto, a atuação frente à vulnerabilidade de uma pessoa jurídica também, certinho? Então, aí uma outra questão também bem clássica, né? E por último, né, a questão 88, falando sobre o defensor público interamericano. Dificuldade de acesso aos órgãos de direitos humanos, os mecanismos internacionais de proteção. Como que a Defensoria faz para tentar enfrentar esse desafio dessa dificuldade de deslocamento, né? Como é que a parte vulnerável vai constituir um advogado, já não consegue constituir no próprio Estado, vai constituir uma defesa frente às cortes internacionais, como que isso é resolvido? E aí é o defensor público interamericano, né? A função dele, a gente falou um pouquinho também em aula, né? Alternativa E, atua exclusivamente na Comissão Interamericana ou na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então ele não atua em todos os órgãos do sistema onusiano, do sistema interamericano, só na comissão e na corte. Então aqui que estava o erro das demais, né? Então não se procura o CONDEG ou a Associação Interamericana de Defensores Públicos. A associação auxilia na escolha dos defensores públicos interamericanos, mas o mecanismo aqui é o defensor público interamericano, que vai ser periodicamente escolhido entre membros das carreiras das instituições latino-americanas, tá certo? Então pode apresentar as vítimas do continente, qualquer comitê, corte ou comissão internacional, não é o caso, só na comissão e na corte interamericana. Belezinha? Pessoal, então uma prova bem completa passando por várias temáticas de princípios e atribuições institucionais. A gente não tem uma perspectiva dessa cobrança direta na segunda fase, mas é bom estar bem calibrado com a temática da defensoria, até porque a segunda fase vem muito provavelmente com questões práticas, né? Então é bom ter em mente os instrumentos para desenvolvimento das atividades da defensoria, tá bom? Um grande abraço a vocês, bons estudos, até a próxima, tchau, tchau.